Em relação a doenças neurodegenerativas, particularmente a doença de Parkinson, a neurologia aprendeu a prescrever exercício físico como parte importante, pilar do tratamento, imprescindível do tratamento, né? Doença de Parkinson é um dos problemas de distúrbio de movimento. E o distúrbio ou as anormalidades de movimento, os transtornos de movimento, também se tratam com movimento. Então, nós tratamos transtorno de movimento através do movimento. Essa é a primeira regra, né? A primeira regra dos princípios do tratamento. E, claro, além do movimento, de tratar com movimento, nós tratamos com medicamento, né? E nós tratamos também com o que o movimento tem de bom para o nosso corpo, né? O movimento, ele protege os ossos, ele faz com que o osso, com que haja prevenção de osteoporose, por exemplo, né? O movimento, a atividade muscular, ela é necessária para nós prevenirmos a osteoporose, a perda de massa óssea. Por exemplo, o movimento é importante para manter o equilíbrio, para desenvolver o equilíbrio de uma pessoa. O movimento ele é importante para melhorar a atividade metabólica de uma pessoa, né? O exercício físico, ou seja, o movimento, é um dos grandes direcionadores metabólicos do corpo, né? Nós temos várias vias metabólicas, vias do anabolismo, vias do catabolismo e assim por diante, né? E o movimento, ele é uma das maneiras de direcionar as vias metabólicas do corpo. E fora isso, o movimento ele é muito importante para o desenvolvimento da cognição humana. Isso daqui é extremamente importante. E as pessoas não param para pensar que o movimento ele faz com que nós com que haja o exercício das vias dos circuitos neurais motores do nosso cérebro. E nós não podemos esquecer que os circuitos neurais motores, eles mantêm o trofismo dos circuitos da cognição. E por que isso? Porque a cognição, os circuitos da cognição e os circuitos motores, eles estão imbricados, eles estão amplamente relacionados um ao outro, né? E, portanto, tanto os circuitos neurais da cognição, eles permitem com que os circuitos neurais da motricidade funcionem bem, assim como os circuitos neurais da motricidade, eles mantêm o trofismo dos circuitos neurais da cognição. Para falar a verdade, cognição e movimento é uma coisa só. Até que que vocês acham? Por exemplo, um jogador de futebol. Um jogador de futebol, quando alguém cruza a bola e a bola está voando, o que o cérebro do jogador de futebol faz? Primeiro, ele olha para a bola, ele identifica a bola, né? E de modo parcialmente consciente e muito subconsciente, ele vê e ele calcula a velocidade da bola, a altura da bola, como a bola está vindo, o trajeto da bola. E o que o cérebro do jogador de futebol faz? Ele sai correndo e ele tem que decidir se corre mais rápido, corre mais devagar, se vai alcançar a bola ou não. E ele vai decidir quanto de força ele vai usar nas pernas, os membros inferiores no corpo para pular, quanto de altura ele tem que pular, né? E não passa, e tudo isso em milésimos de segundo, em pouquíssimos segundos, simplesmente ele pula, consegue, a cabeça do jogador consegue atingir a bola e ele ainda decide para que lado ele quer cabecear a bola. Tem uns caras que são muito bons nisso, mas o meu time está precisando. Ou seja, tudo isso é atividade cognitiva, atividade cerebral da cognição. Há necessidade de um bom senso de localização, há necessidade de um bom senso de planejamento, há necessidade de raciocínio, né? Há necessidade do corpo calcular quanto de força, quanto de movimento, quanto de velocidade, quanto de altura ele deve atingir. Ou seja, o cérebro do jogador faz tudo isso de cabeça. É que nem alguém quando pergunta, quanto é 250 mil vezes 285 mil? Tem gente que faz de cabeça. Tem os superdotados de inteligência acima da média
que faz de cabeça, assim como o jogador de futebol quando ele vai cabecear a bola, e tem gente que cabeceia e acerta mais do que os outros, ou seja, são mais inteligentes que os outros em termos de cognição. Em outras palavras, resumindo, movimento significa cognição, significa inteligência. E para nós podermos manter a nossa memória, para nós podermos manter o nosso raciocínio, a nossa capacidade de cálculo, o nosso senso de localização espacial, né, de sair de um labirinto como um supermercado, cair por melhor, exemplo, né? Para nós podermos cair melhor, nós precisamos de treinamento motor. Tanto que a OMS fala que uma das prevenções de Alzheimer é o movimento, né? O sedentarismo é uma das causas de Alzheimer. Eu brinco com meus alunos assim, toda vez que eu dou um exercício coordenativo, é um exercício em que você vai ficar em uma perna e depois vai ficar na outra, e aí quando pega esse movimento, eu mudo a forma de executar o movimento. Então a gente vai continuar numa perna, mas antes de ficar em uma perna, eu vou fazer um deslocamento lateral antes de ficar nessa perna. E toda vez que eu faço isso e o aluno consegue fazer, eu falo, a atividade física faz bem para o mal de Alzheimer, porque você acabou de criar uma nova sinapse, ou seja, você criou uma via de facilitação. Porque podia estar ali, mas poderia estar inativo. A partir do momento que eu ativo isso, quando eu estou andando na rua, e eu tenho um relato de uma aluna muito legal que ela falou assim, eu fui sair do carro, de um Uber, de um transporte público, e a hora que eu pisei, eu desequilibrei e tive que ficar em uma perna só. Na hora que eu fiquei numa perna só, rapidamente eu voltei ao equilíbrio e não caí. Ela falou, eu na hora associei aquele movimento ao movimento que a gente tinha feito na aula passada, de desequilíbrio e equilíbrio. Ela então, podia ter fraturado uma perna. Exatamente. Então, o desequilibrar para equilibrar, ou sair da zona de conforto para você criar um movimento em que seja protecional, em que seja protetivo, para que você, quando isso acontecer num movimento inconsciente, eu falo assim, eu sou competente inconsciente. Então, o sujeito, quando começa a dirigir, ou quando ele não sabe dirigir, ele é um incompetente inconsciente. Eu não sei que eu não sei dirigir. A partir do momento que eu descubro que eu não sei dirigir, eu sou um competente inconsciente, porque eu sei que eu não sei dirigir. Aí eu vou fazer aula lá na autoescola. Aí eu vou ser um competente consciente, porque eu vou começar a aprender. No competente consciente a gente pensa, né? Vou engatar a primeira, soltar a embreagem. A maioria dos carros hoje são automáticos, não é? Mas vamos imaginar o espaço. Eu estou pensando em tudo que eu faço, certo? A partir desse momento eu passo a ser um inconsciente competente, porque eu não dirijo mais pensando nisso. A gente cria uma situação dirigindo que eu não paro para pensar, né? Então, o movimento é a mesma coisa. Igualzinho. E o choquinho na cama não dá isso. Provavelmente não. Você precisa tirar um choquinho na cama, não te dá noção do espaço, o equilíbrio, ou ficar numa perna só. É diferente do movimento, né? Eu gosto de falar que o aluno ele tem que explorar alto e baixo, direita, esquerda, frente, trás, durante uma aula. Porque isso é explorar o movimento, né? A musculação, por exemplo, quando eu vou fazer a musculação, eu posso fazer a musculação só nos maquinários, que tá legal, ótimo, é muito bom, é muito importante isso. Mas eu posso associar, por exemplo, a musculação e num outro dia eu fazer um exercício de força, mas funcional. Então, movimentos que eu faço no dia a dia, de levantar, guardar alguma coisa no espaço alto, eu preciso ter força nos braços, nos membros, nas articulações, saber cognitivamente qual é o movimento que eu tenho que fazer para fazer isso, porque tem movimentos que você faz que se falei agora, né? Tipo, sei lá, tem que virar para dar bronca no meu filho no carro que tá atrás, né? Vira atrás, aí tem que eu vou virar espasmo muscular. Que eu vou virar, que eu vou fazer esse movimento, eu vou tocar que eu nunca fiz um movimento de rotação de quadril. E aí você fala, cara, não preciso saber que eu estou fazendo rotação. Eu preciso de alguém que, por exemplo, me oriente e que eu faça esse movimento pelo menos uma vez na semana, ou uma vez, nem que seja no mês. Eu brinco assim, alguns alunos falam assim, nossa, está doendo o músculo que eu nem sabia que existia. Porque nunca usou, né? Cara, o doutor pode falar assim, quantos músculos, tendões, ligamentos a gente tem no corpo? São milhares. Quantas ligações neurais a gente tem? São milhares. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo.